Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer por aqui agora. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui, ó. Vamos ver se vai. Só um pouquinho de paciência. Vamos lá. Tô chamando ela agora. Vamos ver, peraí, gente. Eu tô tentando chamar ela aqui. Vamos ver se vai. Só um minutinho. Vamos ver, gente. Ela não entrou ainda. Agora acho que foi. Pronto. Aê! Agora foi. Aproxima só sua câmera que eu tô vendo muito a sua testa, senão eu não vejo o seu rosto. Abaixa mais um pouco aí. Aê, agora sim. É porque eu Então antes agora estava em vai. cima, né? Eu não sei por que que o meu faz isso. Toda vez que eu entro na live de alguém acontece isso, eu fico travada. Mas vamos lá. Vamos lá. Então eu quero, em relação à biossegurança para o microagulhamento, em relação aos produtos, então algumas coisas são importantes. A gente precisa pensar na segurança do cliente, a gente precisa pensar no cosmético e a gente precisa pensar no equipamento. São as três coisas que a gente tem que ver. Concorda, doutora? Com certeza, exatamente. Então vamos lá. Quando a gente fala de produto, de equipamento, eu tenho alguns aqui, ó. O que que é importante a gente ver? A data de fabricação com a data de validade, o lote, né? O número do registro, o fabricante e quem traz o equipamento. Isso vem na embalagem, tá? Isso tem tanto no equipamento de roller, essa aí que eu mostrei é a agulha da caneta, tá? Aqui, no equipamento de roller, ó. Todas essas informações têm que estar aqui na lateral, tá certo? Deixa eu ver se eu pego aqui certinho para vocês poderem ver onde está o número. Aqui, ó. O número da Anvisa, que vai estar ao contrário, porque eu tô na câmera frontal, tá? Mas, ó, número da Anvisa, o lote, não repara na unha sem fazer, né, gente? Porque nós estamos na quarentena, a unha tá uma desgraça, tá? Então, uma das dicas que eu dou para você, profissional, tá? É elas estão vendo a testa de uma e a boca da outra. Desativa os comentários. Deixa eu ver se eu desativo os comentários aqui. Peraí, pronto, desativei. Ó, uma das coisas que eu recomendo para vocês é recortarem a caixa dos equipamentos, tanto dos produtos quanto do roller, quanto da caneta, porque eu grampeio isso na ficha do paciente. Porque se eu tiver qualquer problema com o lote, com aquele equipamento, eu tenho como saber de onde aquele equipamento veio, eu tenho como solicitar os testes desse equipamento, tá? Então aqui, ó, também nas agulhas, ó, da caneta, também vem essa informação aqui. Essa aqui é uma outra marca, mas também na lateral aparecem essas informações. E do cosmético também. No Também cosmético, a mesma coisa. essa daqui é uma caixa bem antiga que eu tenho, ó. Inclusive ela venceu agora, é só para vocês verem, ó, lote e o número, a validade e o número do registro. Tudo isso fica não só aqui, como em cada uma das ampolas, né? Então isso é bastante importante. Essas Sim. informações de registro e lote, elas têm que estar no produto. A gente não pode usar um produto, olha aqui, ó, sem o lote e sem a validade. Por que que isso é importante? Por conta do registro. Ah, mas é só o registro, Mariana? Não. Produto com registro tem o quê? Um teste microbiológico que garante a segurança daquele produto. Por que que eu tenho que ter Exatamente. isso? Por que que eu tenho que ter isso? Porque eu vou furar a pele, gente. A gente vai furar a pele com o equipamento e esse produto ele vai entrar numa camada mais de baixo. Dependendo do tamanho da agulha e da qualidade do produto, eu posso ter um produto chegando na derme e até em camadas, dependendo da tecnologia, dependendo do lugar também, se for um lugar com uma espessura menor, pode chegar em hipoderme, né? Então, eu não posso colocar um produto que não tenha, que eu não tenha certeza de que ele tem, que ele esteja seguro, né, para aplicação. Por isso que eu acho que
essa questão de fiscalização vai ser muito importante e mais ainda a partir de agora. Então, a minha primeira dica para essa live de hoje é recortem ou fotografem ou preencham na ficha de anamnese do paciente de vocês o produto que você usou, o lote, a data de validade, a marca, tudo isso é muito importante, porque se você tiver qualquer fiscalização, eles vão pedir, mas nessa cliente, nesse dia, que produto você usou? Que roller você usou? Que marca? Então, eu gosto de recortar a lateral da caixa, grampear. No caso da caneta, eu também grampeio o papelzinho que vem atrás de cada caneta, a canetinha, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, as agulhas. Ó, as agulhas vêm uma a uma, então aqui tem as informações atrás, ó, da Skin Up, por exemplo. Então eu posso colocar isso na ficha do meu paciente. E dos cosméticos também. E nessa ampolinha da Element, dá para tirar até aquela etiquetinha e colar na ficha, na própria ficha do paciente. Isso é muito legal, né, Fê? Isso mesmo. E é muito importante isso, pessoal, porque o produto, ele tem que ter um teste microbiológico. O teste microbiológico, ele garante que o produto ele tem uma segurança contra qualquer contaminação, seja bacteriana, fungo ou mesmo viral, porque a gente acaba tendo um sistema de conservação onde foi feito um teste, inicialmente num laboratório credenciado pela Anvisa. Isso é muito importante, onde a gente faz o primeiro teste mostrando que o nosso sistema de conservação ele é adequado, e depois disso a gente tem que, a cada lote fabricado, fazer um novo teste microbiológico. Isso, pessoal, é muito importante, principalmente agora, porque a gente tem que entender que vai haver uma mudança de hábito dos clientes, que é uma coisa que eu venho falando muito. E essa mudança de hábito vai fazer com que o cliente tenha necessidade de se sentir seguro. Ele tem que se sentir seguro desde a hora que ele entra na clínica. Imagine num procedimento como um microagulhamento, onde, como a professora Mariana falou, a gente vai ter uma perfuração. É muito importante essa segurança, né? Então, assim, até essa semana, Maria, a gente teve uma cliente que ligou a semana passada pedindo o número de todos os registros de uma linha nossa. Porque a Anvisa estava lá e, como ela abriu as portas agora numa clínica no interior, a Anvisa foi fiscalizar se ela estava com os EPIs, tudo isso, e pediu os registros de todos os produtos. Isso é muito importante, pessoal, a gente entender que a gente tem que ter um respaldo de segurança por trás do que a gente usa, tanto nos equipamentos, quanto nos produtos, e quanto nos nossos procedimentos. Por isso que eu venho falando que é importante que a clínica também faça procedimentos operacionais, né? Deixe tudo arquivado, o POP, tudo arquivado, documentado, para que, caso o cliente queira, ou a própria vigilância, ela mostra que ela tem todo esse respaldo. E isso é muito importante. Perfeito. Inclusive, eu vou fazer uma live sobre como fazer um POP, tá? Vai ser, acho que na semana que vem. Eu não tenho certinho aqui a data, mas acho que vai ser na sexta-feira da semana que vem. Eu vou olhar depois e eu coloco como que a gente faz o POP para o nosso espaço, porque muita gente não sabe fazer. Além disso, eu vou pegar uma surpresa aqui. Espera só um segundo. Outra coisa, pessoal, é que para que a gente desenvolva esse produto para microagulhamento, é um produto que a gente tem que desenvolver em cima de... A gente vai... Peraí, deixa eu botar aqui o negócio direito. A gente vai sortear um livro desse aqui, ó, nessa live de hoje, tá? Então, eu vou fazer um sorteio. Então, quem tá aí na live, compartilha aí, clica no avião, encaminha essa live para alguém aí para vir participar. Porque quem curtiu, quem compartilhar depois a nossa foto do final e divulgou a live, a gente vai fazer o sorteio aqui para concorrer a esse livro aqui, tá bom? Eu vou enviar para vocês. Eu saio uma vez por semana só para ir no mercado, mas eu levo no correio para quem for o premiado, tá bom? Então clica aí, convida os amigos, que a gente está falando de um assunto super sério, que é segurança em relação ao microagulhamento, né? Então, assim, esse ponto é bastante importante. Então, o teste microbiológico, isso foi algo que eu sempre me preocupei ao usar os produtos, né? Porque a gente pode ter uma contaminação. Mariana, qual é o risco? Já tem artigos publicados sobre isso? Tem. A gente tem artigos falando sobre o desenvolvimento de granulomas e infecções decorrentes de contaminação de produtos. Inclusive, um dos artigos cita 3 mulheres
de uma mesma clínica de estética, que fizeram o procedimento, clínica de estética, quando eu falo estética, é da área da beleza, tá? Fizeram o procedimento com uma vitamina C que estava contaminada. Duas delas foram internadas na UTI, tiveram que tomar antibiótico de amplo espectro e tiveram manifestações sistêmicas, como artralgias, vômitos, diarreias, entre outros. Além das manifestações cutâneas, então não teve só uma contaminação no local, tiveram manifestações sistêmicas, tá? E a outra, inclusive, teve processos de endocardite. Então, para a gente não achar que isso é brincadeira, porque isso não é brincadeira. Então, quando a gente fala de microagulhamento, a gente está falando de possíveis contaminações com o produto, tanto o equipamento quanto o cosmético. E isso é potencialmente perigoso para esses pacientes, tá certo? Então, isso já tem estudos na literatura que falam do risco de você desenvolver granulomas e processos infecciosos por conta de contaminação com os produtos. Então, cada vez mais vai ter fiscalização nesse sentido. Qual é o produto que você está usando, qual é a origem desse produto, qual é o lote, qual é a data de validade, o que tem também nesse produto, né, doutora? Eu não estou escutando. Sai e volta de novo. E volta outra vez. Vocês estão me escutando? Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se vocês estão me escutando. Vocês estão me escutando? Alguém coloca só um sim aí para eu ver se vocês estão me escutando. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Tá. Então vamos ver se ela entra. Ok, vamos ver se ela entra de novo. Então eu vou tocando aqui até ela entrar, tá bom, gente? Então, olha só, a gente falou primeiro, então, dessa questão dos produtos. Aí vem uma pergunta que as pessoas fazem, né? Tem que ser estéril o produto? Não, não há obrigatoriedade do produto ser estéril, tá? Sendo um produto com um conservante e com teste microbiológico, não há necessidade do produto ser estéril, tá certo? Não tem essa necessidade, tá bom? Peraí, vamos ver que eu convidei ela de novo. Tá difícil, é muita live ao mesmo tempo, né? Voltou. Voltou, voltou. Aí, perfeito. Eu vou desativar aqui de novo. Então, Fê, eu estava falando que não é obrigatório o produto ser estéril, mas que ele precisa ter um conservante. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho dessa questão do conservante, quais as características tem que ter esse produto. Sim. Pessoal, eu não sei se vocês sabem da minha história, mas antes de ter a indústria, eu tinha uma farmácia de manipulação de uma delas, né, de 5 unidades, uma delas de injetáveis. E na minha vida acadêmica, eu trabalhei no hospital e trabalhava com a produção de nutrição parenteral para neonatal. Então, eu tenho uma expertise no que diz respeito a produtos injetáveis. Dentro da nossa farmácia, a gente fazia produtos injetáveis e produtos para oftalmologia. Então, a gente tinha uma gama de produtos de vários tipos de ação, tanto na linha oftálmica quanto na linha injetável. Trazendo essa expertise para o microagulhamento e a preocupação que a gente tem com a contaminação e tendo um histórico de produtos utilizados fora do país, utilizando conservantes, a gente optou por um sistema de conservação, que é um sistema de conservação hoje aprovado pela Anvisa, tanto para uso na linha baby, quanto na área dos olhos, peles sensíveis, para uso até em produtos oftalmológicos. Por que eu sempre cito isso? Porque a área dos olhos, eu não sei se vocês sabem, mas para a gente lançar um produto para a área dos olhos, a gente tem que fazer todos os testes oftálmicos. É muito importante. Produto hipoalergênico e dermatologicamente testado ou para uso oftalmológico, ele e para a área dos olhos, ele tem que passar por diferentes testes, somente feitos em laboratórios credenciados pela Anvisa. Partindo desse princípio, como eu trabalhei produzindo esse tipo de produto, tanto injetável
quanto produto para esta área, nós optamos por um sistema de conservação que garanta que esse produto não vai ter uma contaminação posterior ao aberto. Então, hoje a gente tem todos os testes. E, Mari, eu acho que a gente tem que citar, assim, que o que a gente está trabalhando, a gente já trabalha há 4 anos que nós temos a nossa parceria, bastante tempo. E desde que a gente começou, a gente não tem um caso de alergenicidade, a gente não tem um caso de infecção, de contaminação dos nossos produtos. Isso mostra que o nosso sistema de conservação ele é adequado, seguro ao uso e seguro para o paciente e para a própria clínica. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Na segurança que o profissional tem para a aplicação do produto. Exato. Assim, eu não ia colocar o meu nome em qualquer produto, né? Eu sou uma pessoa extremamente rigorosa, chata com controle de qualidade. Quando a gente foi desenvolver a linha, a gente pensou em todas as questões que são importantes para a gente ter uma qualidade no microagulhamento. E uma das coisas que não se fala muito por aí, e que eu acho que é importante a gente ressaltar, além de que já faz 4 anos que a gente trabalha e a gente não tem nenhum tipo de complicação, nem de reação, só resultados positivos e milhões de fotos que a gente tem. Por que vocês não postam antes e depois? Porque é proibido, é simples, né? Não pode ficar postando fotos de antes e depois. A maioria dos conselhos não permite fazer propaganda de antes e depois. Esse é um dos motivos pelo qual eu não tenho esse tipo de prática, porque o meu conselho não permite que eu faça, né? Então isso é uma coisa que eu tento ser o mais adequada e ética possível. Tenho um código de ética na profissão e eu sigo. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que pouco se fala, é o pH. Né? Quando a gente fala de um produto, eu vejo muitos produtos para microagulhamento que ardem. E eu já experimentei muitos, né? Não só porque quando a gente vai desenvolver um produto a gente precisa conhecer, mas porque eu dou curso, porque meus alunos comentam, porque eu testo, eu gosto de testar. E o pH é uma coisa que poucas pessoas comentam em relação ao microagulhamento, né? E eu vejo muita gente pegando produto tópico, de uso tópico, e aplicando com o microagulhamento, dizendo que não tem problema. E a gente sabe que o produto ele não vai ficar na epiderme, né? Então, o pH é um ponto muito importante e que, infelizmente, muitos produtos nem trazem esse tipo de informação. E, às vezes, as empresas também não sabem explicar para que ele foi desenvolvido ou qual é o pH que tem ali naquele produto. Né? Você pode explicar um pouquinho do que a gente pensou em relação ao pH e essa questão de não arder o produto e o porquê que isso é importante, né? Ainda mais agora, pensando que as pessoas vão voltar, vão procurar os procedimentos, né? Imagina você deita na maca, começa o procedimento e o rosto começa a pegar fogo por conta de ardência do cosmético. E aí? Então, o pH, pessoal, a gente tem que entender que o pH da superfície é um pH levemente ácido. Se eu fizer esse produto para esse pH, ele vai ser um produto que vai estar levemente ácido para onde ele realmente vai atuar, que é a nível da camada basal e da nossa derme, onde a gente tem um pH mais alcalino. Então, a gente tem um pH em torno de 6,7, mais ou menos, é um pH mais alto. Então, o produto ele deve ser feito com um pH apropriado ao local que ele vai ser aplicado, porque na verdade eu formo um canal, o produto entra direto por esse canal. E aí ele vai atingir essas camadas. Se ele tiver com o pH levemente ácido, como é o pH da nossa superfície, ele vai causar ardor. Quando ele causa dor, ele causa reação inflamatória maior do que a gente deseja, né, Mari? E aí ele causa também desconforto. Então, além da gente se preocupar com a segurança do produto, com o sistema de conservação, nós temos que nos preocupar também com o pH do produto. Elaborar um produto injetável ou para microagulhamento requer que a gente conheça todos esses pontos importantes, né? Não é simplesmente a gente pegar um produto de prateleira e aplicar durante o microagulhamento. Não, a gente tem que entender se esse conservante não é um disruptor hormonal, se esse conservante não tem um alto índice de alergenicidade. A gente tem que entender qual é o pH, da onde eu estou aplicando, né? Qual que é o sistema drug delivery que me interessa no momento. Se é um sistema drug delivery para a gente inibir a melanogênese, se é um sistema drug delivery para potencializar a indução percutânea de colágeno, para a gente entender em que pH esse produto deve estar. Tá? Então, outra coisa que eu quero...
Perfeito. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu acho bastante importante, é que a gente falou da questão da corneoterapia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito do microagulhamento, ele é o mesmo da corneoterapia, né? Sim, sem Por dúvida. quê? Inclusive, as primeiras definições de microagulhamento vêm como uma técnica da corneoterapia, trazendo o microagulhamento na sua definição como um conceito da corneoterapia. E por que que o microagulhamento é considerado corneoterapia? Por uma razão muito, muito simples e que torna a técnica totalmente diferente de todos os outros procedimentos que a gente tem na estética, e por isso que me fez apaixonar tanto pela técnica assim. O microagulhamento, ele cuida da epiderme, né? Ele mantém a integridade da epiderme. Então, é totalmente diferente de um peeling químico, por exemplo, que destrói, ainda que de forma controlada, essa barreira. O microagulhamento, ele vai causar microperfurações dessa barreira, que sim, vai causar por alguns momentos essa disrupção dessa função, porém, em pouco tempo, essa barreira ela já se recupera. E dessa forma, eu mantenho toda a integridade das estruturas inferiores e da própria epiderme completamente seguras, né? Então, isso é bastante importante. Por isso que microagulhamento é corneoterapia. Quando a gente Sim. fala de microagulhamento, a gente fala de corneoterapia. Porque o princípio da córneo é exatamente esse, né, Fê? Exatamente. O princípio da córnea é a gente manter as barreiras intactas, o nosso escudo protetor intacto. Tanto que o Albert Kligman, que criou o conceito, que criou a sociedade, ele fala do tratamento outside in therapy. Por quê? Porque é tratar de fora para dentro. A gente não destruir as barreiras. E o microagulhamento, ele não destrói as barreiras. Ele, como a E Mari esse, falou, você tem a perfuração, rapidamente se fecha. E a gente não pode destruir as barreiras, gente, porque as barreiras, elas são a nossa proteção. Exatamente, é o nosso escudo protetor. A nossa epiderme é o nosso filtro solar endógeno no que diz respeito à barreira física. E a formação da melanina é o nosso filtro solar endógeno no que diz respeito à proteção química. Então, a gente precisa manter as barreiras intactas. E o microagulhamento faz isso. Agora, não adianta eu fazer perfeito. um microagulhamento e utilizar substâncias cáusticas, porque daí Ai, pelo amor de Deus, né? a gente não vai estar respeitando as barreiras. Por isso que é tão importante a Exatamente. gente entender a técnica e o que a gente está usando, qual produto a gente está utilizando, para que a gente não destrua as barreiras, tá? Exatamente. Então, vamos recuperar uma coisa importante. Então, olha só. Corneoterapia implica em manter a integridade da epiderme. Microagulhamento, a definição de microagulhamento é uma técnica com agulhas que vai causar um processo inflamatório, estimulando a indução do colágeno e através da liberação dos fatores de crescimento, vírgula, mantendo a integridade da epiderme. Ele protege a epiderme, ele não destrói. Então, pessoal, primeira coisa que tem que entrar na cabeça de vocês, seja você que esteja começando agora, ou já trabalha com microagulhamento, ou já faz curso, põe uma coisa na sua cabeça. Se você está usando qualquer coisa que destrua o extrato córneo, os queratinócitos, você não está fazendo microagulhamento. Porque para você fazer microagulhamento, você precisa manter a integridade da função barreira. E esse é o diferencial da técnica. Por isso que a técnica não mancha, como as pessoas dizem. Por isso que a técnica não causa queloide. Então, um monte de gente fala que não pode fazer microagulhamento em quem tem tendência a queloide. Não pode em quem tem tendência extrema. Tendência extrema é queloide na palma da mão e na planta do pé. Isso está descrito no artigo científico. Microagulhamento pode ser feito em negros, pessoas de fototipo elevado, seguro. Muitos artigos falam isso. A gente tem muitos artigos garantindo a segurança. Para eu ter queloide, eu tenho que ter ruptura de função barreira, eu tenho que ter ferida, eu tenho que ter perda da integridade da epiderme, exposição da derme. Isso não acontece no microagulhamento, a não ser que você associe ativos cáusticos, a não ser que você associe um peeling de retinóico. Aí você não está fazendo microagulhamento.
O que que você está fazendo? O que que você está fazendo se você associa peeling de retinóico? Você está aprofundando um peeling químico. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Fê. Então, pessoal, eu acho melhor você sair. Você fala de novo. Vocês estão ouvindo a Fê? Não dá para te ouvir, Fê. Não, não dá para te ouvir. Sai e volta de novo. É importante que vocês ponham isso na cabeça de vocês, tá certo? Não se associa peeling químico com microagulhamento, porque o objetivo da técnica, quando eu falo peeling químico, é peeling queratolítico. A gente não quer destruir o extrato córneo, a gente não quer destruir função barreira. A gente quer manter a integridade da função barreira, tá certo? Então não se usa peeling químico. Ah, mas eu vejo. Isso é outra coisa, você está aprofundando um peeling químico. Quando você usa microagulhamento com peeling químico, você está associando duas técnicas. Você não está fazendo microagulhamento. Para fazer microagulhamento, você tem que manter a barreira íntegra. E com peeling queratolítico, você não faz isso. Isso é muito importante, não é, Fernanda? Sem dúvida, isso é muito importante, pessoal. São duas técnicas que elas não são técnicas sinérgicas. A gente tem que entender o que é técnica que tem sinergia. É tipo modelador e drenagem na mesma sessão, entendeu? É tipo isso. É a mesma coisa, gente. Então a gente tem que entender isso, né? Eu acho que é muito importante porque a gente tem que entender qual princípio ativo a gente deve colocar. A gente já falou da segurança, a gente falou dos conservantes, a gente falou sobre o pH. E outra coisa importante é qual ativo eu coloco. Se eu colocar um ativo cáustico, eu vou gerar um dano. Esse dano pode causar uma hipocromia, né? E aí sim a gente pode ter reações indesejáveis, mas não são da técnica do microagulhamento. É justamente da sinergia errada. A Exato. não é adequada. Né? Isso que você falou é importante. Eu acho que a gente tem que bater numa tecla aqui, porque muitas pessoas vão falar, tem artigo, mas fulano faz. Então vamos por partes. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, quando vocês falarem para mim que tem artigo, vai ler o artigo. Existe uma coisa chamada pirâmide da medicina baseada em evidência. Vai olhar o número de pessoas que esse artigo tem. Vai olhar se foi estudo de caso. Vai olhar se foi randomizado duplo cego com avaliação. Vai olhar o follow-up desses pacientes. Não adianta eu testar se o retinóico deu alergia na hora ou não de quem fez. Não é só o problema de dar ou não alergia no momento da aplicação. E a queimadura que vem disso daí? E a hipercromia pós-inflamatória que vem disso daí? E as reações que vêm posterior ao efeito rebote? Teve follow-up de 1 ano desses pacientes? Os pacientes foram acompanhados, foram avaliados para ter certeza que não deu nenhuma complicação? Não. Então reavalia. Não é porque está publicado que está certo e que deve ser feito assim. Outro ponto que a gente precisa se preocupar é permear um peeling químico médico pode trazer consequências desastrosas. Se você não tem habilitação para tratar essas consequências, você deveria fazer? Aí fica com quem está aplicando, né? Então, quais são os riscos de eu aplicar um peeling de retinóico com o microagulhamento? Outro ponto que eu vou além. Aonde age esse ativo? Se esse ativo tem uma ação na epiderme, por que é que eu vou querer colocar esse ativo na derme? Qual é o benefício para o paciente? Exatamente. Além disso, as pessoas estão colocando com base amarela, com base com cor, com corante, com fragrância. Produtos que não foram feitos para serem permeados. Eu vi outro dia a pessoa colocando máscara hidroplástica com microagulhamento, gente. A máscara hidroplástica não tem um veículo adequado para ser permeado, para estar na derme. Então, são tantos fatores que a gente tem que pensar quando a gente fala em microagulhamento, em biossegurança, em corneoterapia. É o básico, gente. Se a técnica, a principal segurança da técnica é o fato de ser corneoterapia. O que é corneoterapia? Não agredir a epiderme. Por que você vai colocar glicólico, mandélico, salicílico, retinóico que agridem a barreira? Qual a lógica? Nenhuma. Isso é muito importante, pessoal. Então, a gente entender, assim, que
O ativo que eu estou colocando, ele tem que ser um ativo compatível com o procedimento. Então, ácidos Exato. não são compatíveis, fragrâncias não são compatíveis, corantes não são compatíveis. A Óleo formulação, essencial. exatamente. Deu uma travada. Da Peraí, pessoal, higienização, paciência. até na hora da higienização, a gente tem que se preocupar já com a antisepsia da nossa. Então, a gente tem que se preocupar com o que a gente está aplicando no nosso paciente, gente. A segurança, que é uma das coisas que a gente vai ter como fundamentos daqui para frente, ela é no que a gente escolhe. A gente tem que entender que isso é muito importante. Quais os ativos que são importantes no microagulhamento? Se a gente pensar, por exemplo, na base da pirâmide que eu vinha falando, né, naquela base fisiológica, pirâmide de Maslow, a gente tem que pensar na nutrição, na hidratação, Datação. ativos que vão trabalhar isso. O que é isso, gente? É o suporte para que a síntese ocorra de maneira De forma adequada. espada. Porque se a gente fizer um microagulhamento, a produção de colágeno, mas se não houver suporte nutricional, aminoácidos, vitaminas, Vitaminas. elementos, não existe como produzir uma fibra com qualidade. Ela não vai ter qualidade. Não é? Perfeito. Isso até Tá dando uma... o Desmond Fernandes falou no curso dele sobre esses ativos. Ó, ela tá... Não, sai e volta de novo. Eu vou remover ela de novo, só para a gente recuperar então. Então, o que a gente está comentando? A importância da gente escolher os ativos de forma adequada para fazer o microagulhamento, tá certo? Além da gente escolher esses ativos de forma adequada, a gente precisa ter certeza de que a gente vai ter o nosso objetivo alcançado, que é a produção de colágeno. Então, não adianta você colocar o melhor fator de crescimento do mundo se você não der suporte de vitamina e de hidratação. A técnica em si já leva ao aumento do TUEL, que é a perda de água transepidermal, né? Eu preciso de um ativo hidratante adequado, eu preciso que essa pele esteja em condições de ser microagulhada, para que a formação do colágeno, que a própria técnica já faz, porque a própria aplicação já induz, aconteça. Então, as vitaminas, os oligoelementos, os aminoácidos, né, o silício, tudo isso vai ajudar com que a gente tenha uma formação de uma fibra de qualidade, né? Exatamente. Então, não adianta a gente fazer a melhor técnica, nada disso, se a gente não tiver um suporte, né? Então, por isso que muitas empresas de fora utilizam, até tem uma empresa bem conhecida que é a Filorga, uma empresa Filorga. francesa, ela é pioneira nisso, ela tem um ativo que se chama NCTF, que trabalha com aminoácidos, vitaminas, oligoelementos, ácido hialurônico, que é o que a gente também procurou trazer nesse desenvolvimento, né? Todos esse suporte nutricional que a gente chama de eutrófico, porque eutrófico é nutrir bem, todo esse suporte, ele é o veículo do produto, assim como o NCTF da Filorga, para que a gente pudesse dar todo esse suporte nutricional para o cliente. Então, entender do que a gente está utilizando e aonde a gente quer chegar é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas utilizam ativos que elas nem entendem. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, de um ativo para despigmentação, que é o Belix. O Belix, ele age inibindo a endotelina. Eu tenho endotelina quando? Quando eu me exponho ao sol. O que isso tem a ver com inibir a melanogênese quando eu estou fazendo um microagulhamento? Então, eu tenho que procurar ativos que realmente vão ter essa eficácia sobre o complexo MITF e tudo isso para que a gente possa trabalhar a técnica de acordo com onde a gente... O sítio de ação, eu acho que é isso que a gente tem que entender. O microagulhamento, ele me dá a possibilidade de o ativo chegar no meu sítio de ação. Exatamente, chegar de cara com melanose, chegar de cara com fibroblasto. O que ele precisa ali? Então, eu não estou inibindo um receptor, um mediador que está sendo liberado quando eu me exponho ao sol. Não, eu tenho que entrar direto. A mesma coisa quando a gente pensa no ácido tranexâmico, né? Que a gente utiliza no microagulhamento quando a gente...
Outro ponto importante, enquanto ela tá travada aí, já vai voltar? Você já vai voltar, segura aí. Segura aí, que tá travando um pouco, Pode vamos ver deixar. se volta. Tá. Então, ó, outra coisa importante, gente, que ela tá falando, o que que ela tá querendo dizer com isso? É que assim, a gente ensina vários ativos que podem ser utilizados. E vocês vão ver um monte de abordagem que tem por aí, milhões de formas. Mas o que eu tenho que pensar? Naquele momento, aquele ativo vai agir para aquela disfunção com a finalidade que eu quero e aonde eu quero, no lugar que eu quero? Sim ou não? Se não, você pode usar esse ativo na preparação da pele, no home care. Exatamente. Então, você pode usar um Belides no home care, mas na hora ele não vai ter uma ação específica. Além disso, outra coisa que vocês têm que pensar é se esse ativo que você está colocando vai ter um efeito, entre aspas, colateral ou adverso, ou um efeito em outra célula que não a alvo que você quer. Então, por exemplo, eu recebi há um tempo atrás uma pessoa que estava se queixando que os pacientes dela de capilar estavam ficando com melasma e manchando na linha da hairline aqui na frente, tá? Quando você fala que microagulhamento não mancha, meus pacientes estão manchando, eu trabalho no capilar, mas eu quero entender por que eles estão manchando. E eu percebi que a pessoa não tinha conhecimento de estética porque era um terapeuta capilar. E a gente começou a conversar. Bom, o que a pessoa estava aplicando? Um produto para crescer o cabelo. A pessoa estava aplicando latanoprosta. A latanoprosta, ela tem uma ação comprovada na terapia capilar de crescimento, de ativação e de aumento da produção de folículo. Realmente, o cabelo cresce mais. Só que qual é o problema da latanoprosta? A latanoprosta é uma medicação já usada há muitos anos para o vitiligo. A latanoprosta tem uma ação de excitação de melanócito. Ou seja, a pessoa estava microagulhando, aplicando latanoprosta e mandando um home care com latanoprosta para o paciente aplicar. O que começou a acontecer? Começou a aumentar a pigmentação da linha da testa, porque o produto tem uma ácido, tá? Então, olha que absurdo. Aí fala assim, ah, mas tá errado? Não, não tá errado. A pessoa utilizou o produto com uma ação que era importante, que era o crescimento do fio, porém, a pessoa não pensou que isso pudesse ter uma reação em outro tecido. E isso acontece com vários casos. Então, eu tô contando, Fernanda, da questão da latanoprosta na piora do melasma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um ativo que vai ter um benefício, ele pode ter uma ação contrária. Outro problema é o EGF, o fator de crescimento epidermal. O fator de crescimento epidermal, se usado por mais de 15 dias, ele também vai ter uma ação no pelo, mas de queda. Então, é um produto que para ruga é muito legal, é um produto que para a hora do agulhamento ele é perfeito. Porém, se você coloca isso no manipulado por 15 dias, que eu vejo um monte de gente dando receita, vai cair o pelo, porque você vai jogar o pelo na fase anágena, e aí na catágena. E aí, o que o pessoal faz quando aplica um produto? É óbvio que você faz isso aqui. Você vai passar na linha da sobrancelha, você vai. E o que vai acontecer com a linha da sobrancelha, com a sobrancelha e com a hairline? Depois de 15 dias utilizando, você vai ter esses pelos sendo jogados na fase de repouso. Consequentemente, depois de um tempo, você vai ter queda. Então, assim, não é, eu gosto de microagulhamento, eu gosto desse produto, eu vou misturar as duas coisas e sair aplicando. Não é por aí que a coisa funciona, né? Exatamente, por isso que a gente quis falar sobre isso hoje, no que diz respeito à segurança, porque a segurança está na escolha do ativo, está em todos esses pontos importantes para a gente entender aonde a gente quer chegar com o nosso sistema Drug Deliver, né? Porque o uso do produto com microagulhamento é a gente aproveitar justamente os canais Da para melhor estar forma. fazendo Drug Deliver. Eu, como farmacêutica, Exato. vou falar que são melhores no microagulhamento, né? Mas é por quê? Porque a gente vai conseguir com que esse ativo, ele permeie. Agora também não adianta a gente usar ativo de altíssimo peso molecular, porque não vai penetrar. Então a gente tem vários pontos importantes nessa formulação. A formulação ela tem que ser muito bem desenhada para que ela tenha atividade, né? Não usar ativos que tenham ação no mesmo sítio de ação, porque você perde um dos ativos, você acaba perdendo o produto. Então é importante tudo isso, né? E por esse motivo que quando a gente desenvolveu a linha, a gente pensou no desenvolvimento de um produto que ele contemplasse tudo isso, né? Que eu acho que é tão importante. E de todos esses fatores que a gente vem estar falando para vocês aí. Outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar, Mari, é que a gente tem o problema do aumento da perda de água transepidérmica, porque a gente forma o canal, né?
Então, o que usar logo depois do microagulhamento? Né? Que tipo de... a gente pode usar uma máscara? O que a gente tem que estar usando depois desse microagulhamento para que a gente diminua esse efeito que não é desejado? Porque a gente quer ter água na pele, né? Para que a gente não tenha essa perda de água transepidérmica. Uhum. Essa questão da oclusão depois, ela é muito discutida, né? E o que é importante a gente entender é que a oclusão não é uma oclusão como uma argila, por exemplo, né? É que a gente está falando de proteger essa pele com ativos que não sejam comedogênicos, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma máscara hidroplástica que ela vá secar e vá tamponar, porque aí isso sim a gente pode ter uma complicação bastante grande, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado nesse sentido. Então, a questão de selar a pele desses ativos antipoluição são muito importantes também por essa proteção da pele para o meio externo, como a gente sabe. Vai levar 24 horas para a pele estar 100% ao que ela estava antes do microagulhamento. Isso não significa que a pele fique escancarada, mas eu tenho aí o que proteger o máximo possível essa pele. Por isso que selar essa pele de uma forma adequada, cosmeticamente falando, aí você pode explicar até um pouco melhor, é tão importante para diminuir essa desidratação, que é um dos itens mais importantes do microagulhamento, né? A técnica em si, ela desidrata bastante por conta dos canais, da poração, da perda de água. Porém, se você tem na sua mão produtos de hidratação de qualidade, você praticamente zera esse impacto aí inicial. E se você utiliza no home care produtos de qualidade, se na preparação você também teve esse olhar de não microagulhar uma pele que não estava preparada, isso também ajuda bastante, né? Pode falar, Fê. Ela Sim, não vai aí a gente conseguir pode de usar novo. ativos, por exemplo, como o glicofilme, Ai, a gente pode usar o ácido hialurônico de alto peso molecular, neste caso, porque eu quero que ele fique na superfície, porque superfície. vocês sabem que o ácido hialurônico de alto peso molecular, o ácido hialurônico absorve o peso dele em água até 10.000 vezes. Então, se ele estiver na superfície e depois disso você borrifar uma água, que seja uma água também que não diminua o processo inflamatório, que seja uma água que vá proteger você de todos esses contaminantes ambientais, você está entumecendo esse ácido hialurônico, então você está hidratando mais essa pele. Então, essa máscara que vai ser colocada posteriormente, que pode formar esse filme semi-oclusivo, ela tem que vir com o objetivo de diminuir a água e também diminuir a permeação de qualquer tipo de intoxicante para o nosso tecido, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, houve a abertura dos canais, né? Poluentes, a pessoa tá com a mão suja, ela põe na mão. Então, se ela tiver uma película que seja semi-oclusiva, ela vai ter essa proteção maior. Então, esses ativos são bem importantes, né? Que são o glicofilme, o filme Excel, o ácido hialurônico, ativos que vão trabalhar justamente isso. E alguns dos ativos também que são interessantes no microagulhamento, né? Que a gente teve, que a gente pensa sempre, né? E está colocando, são os fatores de crescimento biomimético, né? Que está aí no mercado. São também, sensacional. por exemplo, que vão trabalhar a quimiotaxia do fibroblasto e do... Tá travando de novo. Travou de novo, meu. Os fatores... Vamos ver se ela... Vamos ver se volta. Aí, volta, pode falar. Não, tá sem som de novo. Vez que ela cai, ela volta sem som, gente. Os fatores de crescimento, eles são importantes? São, claro que são, né? Se a gente tem um fator de crescimento biomimético, se a gente tem um fator de crescimento que vai induzir o fibroblasto a produzir mais colágeno, se a gente tem um fator de crescimento que vai melhorar essa relação fibroblasto-queratinócito-melanócito, né? Essa tríade. Se a gente tem esses fatores, por que não colocar, né? Mas é importante que a concentração, a quantidade, o pH do produto, tudo aquilo que a gente falou, e que o fator de crescimento seja realmente seguro, né? Porque não existe segurança para alguns fatores de crescimento. Isso também é bastante importante, né? E tomar cuidado com os fatores de crescimento inibitórios, né? Que tem resposta contrária. Então é bastante interessante também ficar atento a isso, né, Fê?
Tem, sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado a isso e, de preferência, sempre utilizar os fatores de crescimento biomiméticos. Isso quer Isso. dizer que eles não são derivados humanos, porque tudo que é de derivado humano tem um índice de alergenicidade maior. Isso é comprovado, né? Você pode também, alguns artigos, e na Europa, né, a Sociedade de Cosmetologia Europeia e a francesa, elas falam sobre a possibilidade de contaminação viral nos fatores de crescimento de origem humana, porque a gente muitas vezes não sabe de qual parte que é extraído, se é da Uhum. placenta, da onde é. Então, os biomiméticos, que são fatores formados por aminoácidos que imitam o fator de crescimento humano, eles são fatores mais seguros. E sempre a gente pensa no que no microagulhamento? Na segurança, tá? A gente sempre Uhum. pensa nessa segurança, né, Mari? Em todos os aspectos que a gente tem. Exato, isso é bastante importante, essa questão da segurança dos ativos. Eu acho que a gente pode agora abrir para pergunta, porque eu não sei que horas exatamente a Falta gente 5 começou. minutos. Falta cinco É, minutos. é que a gente começou por lá e depois veio para o meu, então talvez a gente tenha algum tempo maior, né? Eu acho que a gente tem 5 minutos, né? Tem, acho que 5 minutos. Então vamos ver se a gente abre 6 aqui. minutos. Isso. Vamos ver se a gente abre aqui, tá? Para ver se a gente tem algumas perguntas. Vamos ver o que dá para a gente responder aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue responder. Se cair, você pode ficar mais um pouquinho? Sim. Vamos ver se a gente consegue. Se cair, a gente volta mais um pouco. Acho que dá pra gente esticar mais um pouquinho qualquer coisa, né? Ó, ela falou, não dá pra ouvir você de novo. Falou que a gente pode. Começou às 7h10, então a gente tem mais um tempinho aí. Sai. Então vamos lá, ela vai entrar outra vez, tá? Vamos lá. Pessoal, então eu vou tentar responder algumas perguntas, nem todas a gente consegue ler, porque vai subindo um monte de pergunta aí que a gente não consegue ler, tá? Vamos lá. Usar ou não filtro solar no microagulhamento? Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Eu não uso filtro solar no microagulhamento, tá certo? Essa é Exatamente a minha porque opinião também. filtro solar não foi feito para ser permeado, independente do filtro solar. Mesmo filtro físico, sim, não há estudos com acompanhamento de pacientes de que usaram filtro físico e não houve nenhum tipo de reação, de contaminação ou de algum tipo de complicação, tá? Então, o único estudo que foi feito foi realizado em pele, não foi feito um acompanhamento do paciente, foi verificado se permeou ou não permeou, tá certo? Então, vários fatores estão envolvidos no fato do microagulhamento e o filtro solar. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que o paciente não deve se expor ao sol. Se ele não deve se expor ao sol, ele não precisa do filtro solar. Ele vai estar dentro de casa, protegido, e a partir de 24 horas, ele já vai usar o filtro solar. Tá? Então, faz o procedimento, o paciente vai embora para casa de sombrinha, de chapéu. No dia seguinte, depois de 24 horas, aí ele volta a usar o filtro solar que ele já está habituado. Então, a minha opinião é que ainda não deve ser usado o filtro solar pela ausência de estudos que garantam que o uso do filtro solar não traga nenhum outro tipo de reação, seja alérgica, seja tanto na aplicação quanto na retirada. A gente sabe que os filtros físicos são filtros mais difíceis de serem removidos e tudo mais, tá certo? Então, isso é bastante importante, tá bom? Eu não vou falar de anestésico. Por que eu não vou falar de anestésico? Porque eu não sou farmacêutica, a gente não pode dar fórmula de anestésico. Existem milhões de pessoas assistindo a live. Nesse momento, para mim, aparecem quase 1.000 pessoas assistindo essa live. A gente não sabe qual é a formação de cada um. A gente não vai ser irresponsável a ponto de dar fórmulas de anestésico e indicar que as pessoas usem o anestésico, porque não é da nossa competência profissional isso. E somos formadoras de opinião. Então, eu não falo sobre anestésico em live, porque eu não vou ter condição nem tempo de explicar sobre isso. No curso, a gente fala bastante e no meu livro tem um capítulo inteiro sobre isso. Tá certo? Então, eu não vou falar sobre anestésico. Tem alguma pergunta que você, em relação ao que você está acostumada aí, Caio? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui que eu consiga ler, gente. Calma um pouco. Espera aí. A gente já falou. A mesma coisa sobre uma técnica chamada Bebê Glow.
eu sou contra, tá? Não, o produto, na minha opinião, tá certo? A partir do momento que você vai permear um produto, que segundo a maioria dos produtos, tem corante, tem pigmento, não deve ser microagulhado, tá certo? Então, a minha opinião é que não. Eu não faço, não indico, não trabalho. O Dr. Lance Setterfield fez um artigo sobre isso, falando sobre o risco de você permear produtos que sejam para maquiagem, né? Então, eu não trabalho com a técnica e não recomendo, tá bom? Deixa eu ver se ela vai... Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer ela de volta de novo. Peraí. Vamos lá. O ácido tranexâmico é uma excelente opção para o microagulhamento, tá? Porque o ácido tranexâmico, ele não é queratolítico, ele não vai agir aí nesse local, ele não vai destruir a epiderme, muito pelo contrário, ele age no sistema plasminogênio, que é outra via, tá? Então, o ácido tranexâmico é, sim, uma excelente opção para a gente trabalhar com o microagulhamento. Inclusive, está na nossa linha, né, doutora? Isso. Lembrando que o ácido tranexâmico, ele tem esse nome ácido, mas ele não libera o íon hidrogênio, então ele não tem a pH baixo. Então, não tem esse problema, tá certo? Muitos produtos levam o codinome ácido, mas não tem a ação de liberação do íon hidrogênio, que é quem faz o papel de peeling. Tá certo? Uhum. Outra coisa que perguntaram sobre a vitamina C. A vitamina C, ácido ascórbico, ela só tem efetividade em pHs levemente ácidos, né? 4,5, 4, até 3,5. Isso faz com que ela tenha um determinado ardor no nosso tecido. Por isso que, nesse caso, como a gente está trabalhando com o sistema Drug Delivery, a gente tem que optar por utilizar nanosferas de vitamina C e não o ácido ascórbico, para que a gente não tenha irritabilidade do tecido, gerando mais processo inflamatório que a gente não quer, porque o ácido ascórbico só tem função em pH ácido. Então, neste caso, utilizamos as nanosferas de vitamina C, tá certo? Outro ponto importante que colocaram aqui de pergunta é sobre outros tipos de peelings. Polihidroxiácidos, beta-hidroxiácidos não devem ser utilizados na sessão, tá certo? Eles podem ser utilizados anteriormente ou posteriormente, respeitando os tempos e respeitando o que a gente pretende, qual é o nosso gerenciamento da pele. A gente tem que entender isso, aonde a gente quer chegar. Então, não dá pra gente falar se vai usar antes ou depois, quanto tempo antes ou depois, porque, na verdade, vai depender da hiperqueratinização da pele, todo o tempo. O que não pode utilizar na mesma sessão, isso totalmente irregular. Né, Mari? Tá. Pessoal, a gente tem muita pergunta que eu não tô conseguindo nem ler as perguntas, tem que ir um pouco devagar, porque senão não dá, gente. Eu vou conseguir responder mais uma pergunta só que fizeram aí, porque senão eu não consigo salvar a live. Se eu deixar a live terminar, eu não consigo salvar, tá? Muita gente falando de fotobiomodulação. Anota aí, dia 1º de maio, às 4 da tarde, eu vou fazer uma live com o Ismael Cação sobre fotobiomodulação e microagulhamento. Anota aí, 1º de maio, às 4 da tarde, a gente vai fazer uma live sobre fotobiomodulação, tá bom? Muita gente perguntando qual é o melhor ativo. Gente, não existe melhor ativo. Você tem que avaliar qual é a disfunção, qual é o seu objetivo e pensar nisso para escolher o melhor produto. Não dá para colocar um ativo aqui apenas, tá certo? Fator de crescimento durante o procedimento, nós já falamos que é possível, existem vários que são importantes, existem também outros ativos que não são importantes, tá bom? Para poder participar do sorteio do livro, vocês vão ter que printar uma foto, eu com a doutora Fernanda, que a gente vai fazer um coração aí, tá? A gente vai ver quem estava na live, que a gente tem a live aqui, a gente está acompanhando, tem pessoas que estão acompanhando a live. E vocês vão compartilhar a live no perfil de vocês. E aí nós vamos gerar pelo perfil da Dani Haut o sorteio aí do livro, tá certo? E aí a pessoa apenas vai pagar o envio do livro, tá bom? Então, se for em São Paulo, a gente mesmo entrega, tá? Mas dependendo de onde for aí, a gente vê se a gente consegue um patrocínio aí. Senão a gente pede pra pessoa pagar, a gente vê depois se é o de menos, tá bom? Então, aproveita, vamos fazer o print antes que eu tenha que desligar aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Fizeram print? Muito bem, acho que deu tempo do pessoal fazer um print aí, né? Deu. Deixa eu ver.
Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Acho que a gente tem 5 minutos. Eu vou terminar em 2 minutos para eu poder salvar a live, porque eu não sei exatamente em que momento a gente começou, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Fernanda, muito obrigada. Vamos resumir algumas coisas. Vamos só resumir algumas coisas que a gente falou. Então, primeiro, biossegurança na execução técnica. Então, EPI, luva, touca, máscara, né? Roller com registro na Anvisa, caneta com registro na Anvisa, ponteira com registro na Anvisa, produtos com lote, data de fabricação, data de validade e registro da Anvisa. Deixar isso, de preferência, recortar, grampear na ficha do paciente para a gente poder ter esse controle, para a gente ter essa segurança. Isso é muito importante em relação à biossegurança, tá certo? O pH do produto, que deve ser um pH compatível com a camada de baixo e não com a parte de cima, com a epiderme. Então, o pH, o veículo e produtos com conservante, sim, né? Tem que ter conservante, só que um conservante saudável, não um conservante que vai trazer riscos. Então, a gente está com a linha há 4 anos, sem nenhuma intercorrência, resultados maravilhosos de norte a sul do país. Se o produto fosse ruim ou tivesse algum tipo de problema, com certeza, depois de 4 anos e meio de linha, a gente já teria algum tipo de complicação. Então, temos fotos, sim, milhões de antes e depois. Não posto nas minhas redes sociais, porque é proibido pelo meu conselho de classe. Então, a questão não é que não temos, temos sim, mostramos muito no curso, trabalhamos muito isso. E esperamos vocês aí, assim que essa pandemia passar, de volta nos nossos cursos, para que a gente possa as capacitações aí. E é isso, pessoal. Queria agradecer. A Fernanda saiu, queria agradecer de coração. E eu vou encerrar aqui para eu poder salvar a live, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito grata pela atenção. Vou abrir uma caixinha para perguntas também. O que der a gente responde aí. E acompanhem aí que a gente vai divulgar as próximas lives. Quarta-feira, 19 horas. Toda segunda e quarta, às 19 horas, no meu perfil tem live. Espero vocês na quarta-feira no congresso, que eu vou dar uma palestrinha para eles sobre acne. A importância da avaliação nas cicatrizes de acne. Beijo, tchau, tchau, espero vocês.